Bom, vou falar da tromboprofilaxia em pacientes cirúrgicos. Razão para a tromboprofilaxia hoje nos nossos pacientes cirúrgicos. Primeiro, alta incidência de tromboembolismo, todos sabem, nos pacientes hospitalizados, uma alta mortalidade da embolia pulmonar. O tromboembolismo é a principal causa de morte súbita em pacientes hospitalizados. A dificuldade do diagnóstico precoce, porque geralmente essas tromboses são assintomáticas. E a profilaxia farmacológica, sem dúvida nenhuma, reduz a incidência de tromboembolismo e também a custo efetiva. A grande questão é a balança ficar na dose certa, né? O subuso vai gerar um risco maior de morte ou morbidade, gerando custos inesperados, e isso é possível reduzir através das ferramentas de avaliação de risco individual dos nossos pacientes hospitalizados. O sobreuso pode causar uma falha cirúrgica, um efeito adverso, geralmente sangramento, associado às vezes à infecção de ferida, e muitas vezes custos desnecessários para o sistema público ou até mesmo privado. Só para vocês terem uma ideia, 42% dos pacientes clínicos e cirúrgicos de baixo risco estão usando heparina de baixo peso sem necessidade. Os objetivos dessa aula é a gente saber avaliar o risco do tromboembolismo, o risco de sangramento e prescrever a profilaxia adequada. Esse é o nosso objetivo agora com essa exposição. Então, inicialmente, nós vamos aprender a fazer avaliação de risco e avaliar os pacientes em baixo ou alto risco e sugerir a profilaxia, obviamente, para aqueles pacientes que estão submetidos a um risco maior. Existem dois tipos de questionários de avaliação de risco de tromboembolismo, aqueles de forma que faz avaliação em grupos e aquele de forma individual quantitativa. Os questionários de avaliação qualitativa são mais simples. A grande questão é que eles não vão avaliar variações individuais entre os pacientes. Já os de forma quantitativa avalia, sem dúvida nenhuma, especificidades em relação a fatores de risco individual. Eles são mais precisos e têm poucas desvantagens. O que todos conhecem, sem dúvida nenhuma, é o score de Caprini, que é um score quantitativo. Se a gente olhar o modelo qualitativo, é o nosso próprio questionário da SBACV, que a SBACV já publicou. Então, ele avalia, ele divide os nossos pacientes cirúrgicos em baixo, moderado e alto risco, sem colocar fatores de risco individual no seu score. Em relação ao modelo de Caprini, esse é o modelo de Caprini mais atualizado, que ele divide em pontos, diferentes pontuações de 1, 2, 3 e 5 pontos. A gente vai avaliar a somatória desses pontos e, a partir daí, a gente vai fazer uma recomendação. Só tomem cuidado em relação a alguns critérios clínicos, e para isso é importante examinar o paciente. Quando ele fala membros edemaciados, não é aquilo que o paciente acha que é edemaciado. É aquele edema CACIF positivo, com redução a gente já não vê mais o que? Aquelas veias do dorso do pé. Então, esse é um edema físico avaliado através do exame físico. E as veias varicosas, não estou falando de microvarizes, estou falando de varizes tronculares e não apenas microvarizes. Outro score que também é utilizado é o score de Rogers, ele também é um score quantitativo, eu vou falar dele em relação à nona conferência de tromboembolismo, que ele cita o score de Rogers também, ele também é um modelo quantitativo. Se a gente comparar o score de Rogers e o score de Caprini, o score de Rogers não vai ter a modalidade de risco alto, não é atribuído. O score de Caprini vai de muito baixo a alto. E, obviamente, que quanto maior é a pontuação, maior é o risco de tromboembolismo. Existe também um score de avaliação de Caprini para o paciente fazer uma autoavaliação dele. Obviamente que ele preenche esse questionário e depois ele tem que ser atestado por alguém da área da saúde. O grande problema do paciente fazer a sua própria avaliação é o quê? Basicamente, eles têm dificuldade de avaliar a história familiar. Geralmente fala assim, eu tive um avô que teve trombose e foi para amputação. Bom, não é isso que a gente está falando, né? Ele também superestima a presença de edema, aquele paciente que acha que está sempre inchado, mas nunca está, né? E também é muito difícil avaliar as histórias de complicações obstétricas, elas têm dificuldade de avaliar isso. Por isso, ele não é muito utilizado hoje na prática. Mas se a gente avaliar os diferentes questionários que a gente tem de avaliação de risco de tromboembolismo, a gente vai ver que quase todos eles, com exceção do score de Rogers, eles têm fatores de risco muito semelhantes. Quais são os fatores de riscos mais comuns nos questionários de avaliação? Tromboembolismo venoso prévio, cirurgia maior, idade, câncer, trombofilia, imobilização, tratamento hormonal e obesidade. Praticamente todos os questionários de avaliação utilizam esses critérios como critérios maiores de risco para o tromboembolismo.
Se a gente olhar o score de Caprini, que é o mais utilizado, ele já foi testado e validado em diferentes tipos de cirurgia. Cirurgia geral, cirurgia plástica, cabeça e pescoço e enterro cirúrgico. Em mais de 17 mil pacientes avaliados nesses 4 estudos. E todos mostram que, quanto maior é o score de Caprini, maior é o risco de tromboembolismo. E aí, se a gente não usa um questionário desse para a gente avaliar, com certeza a gente está falhando com o nosso paciente, o risco de uma complicação fatal, sem dúvida nenhuma, é muito maior. O Caprini, na sua sugestão de tromboprofilaxia, o próprio Joseph Caprini, ele fazia a recomendação previamente de se começar a tromboprofilaxia farmacológica a partir do score 3 e 4. Isso mudou em 2017 e ele passou, então, a recomendar a tromboprofilaxia farmacológica a partir do score 5 a 8. Essa é a recomendação do Caprini, especificamente. Tá? Então, depois de avaliar o risco de tromboembolismo, aí nós vamos, então, para a avaliação de risco de sangramento, que é tão importante quanto a avaliação do risco de tromboembolismo. E aqui nós vamos classificá-lo em baixo ou alto risco. Obviamente que o paciente de baixo risco vai para a profilaxia farmacológica, com ou sem associação com a mecânica, já o paciente de alto risco vai sempre apenas para a profilaxia mecânica. Existem vários questionários de avaliação de risco de sangramento, e aqui vocês podem ver que todos concordam em alguns fatores de risco maior para sangramento, entre eles idade, câncer, sangramento prévio ou recente, e como o Dr. Ramacciotti vem frisando, a disfunção renal é importante também. Esse é um score que eu utilizo na minha prática bastante comum, que é o VT-Bleed. Ele classifica em pontos esses fatores de risco de sangramento, sendo que o alto risco de sangramento ele é definido como score cumulativo maior ou igual a 2 pontos. Aí, nestes casos, obviamente, vale a regra de se usar os métodos não farmacológicos. Aqui, não esquecer, obviamente, da deambulação precoce, que é tão importante quanto a meia elástica, compressão pneumática intermitente. Se o paciente ele não tem um alto risco de sangramento, aí sim, ele vai para os métodos farmacológicos que nós vamos citar. Hoje vão variar entre os injetáveis e os orais. E as vantagens do método farmacológico em relação ao método químico é que a gente tem muito mais evidência científica do que a profilaxia mecânica. Eu vou mostrar na próxima aula em relação à revisão de profilaxia mecânica. As evidências para compressão pneumática e meias antitrombo são muito mais fracas que as evidências para profilaxia farmacológica. Aqui eu deixei uma tabela, se vocês quiserem fotografar, só para vocês terem uma ideia do que se utiliza na prática. Eu vou falar na próxima aula mais sobre a profilaxia mecânica e as diferentes doses dos injetáveis e orais que a gente tem na prática de tromboprofilaxia. Então, após avaliar o risco de tromboembolismo e o risco de sangramento, agora sim eu preciso ajustar que droga, quando iniciar e a duração. E aqui a gente vai se basear nos guidelines. Existem vários guidelines, especificamente nós vamos utilizar o do Chess. Infelizmente ele é de 2012, ele não tem uma atualização para tromboprofilaxia. Tem o guideline do NICE, mas a gente vai usar mais o da 9ª conferência. Bom, o que ele diz para a cirurgia não ortopédica? Bom, para a cirurgia abdominal e pélvica, se há um risco muito baixo, ou seja, um Caprini 0, não tem indicação de profilaxia, a não ser deambulação precoce. Um risco baixo, Caprini 1 e 2, só mecânica, preferencialmente compressão pneumática. Um risco moderado, aqui eu posso utilizar ou farmacológica ou mecânica. Se for usar mecânica, compressão pneumática. Um risco alto, aqui eu vou usar os dois em associação. Ou heparina, de baixo peso, ou heparina não fracionada, ou meia elástica, ou compressão pneumática. Se for um alto risco de TEV com alto risco de sangramento, aí, obviamente, nós vamos especificamente para tromboprofilaxia mecânica, preferencialmente compressão pneumática. Se houver uma contraindicação para heparinas e tiver um alto risco, ele sugere o uso de baixa dose de aspirina com um nível de evidência ruim e um grau de recomendação fraco, ou então o Fondaparinux, ou então utilização de tromboprofilaxia mecânica, preferencialmente com a compressão pneumática. O detalhe são os pacientes com câncer. Paciente com câncer, aí o que vai mudar basicamente é a duração, que vai se estender por 4 semanas com heparina de baixo peso, sob duração limitada de profilaxia. Então, pacientes com câncer, o que muda é a extensão do meu tratamento. E para a cirurgia plástica, ele não tem nenhuma recomendação especial,
Ele utiliza o score de Caprini, como na cirurgia geral, mas esses pacientes, a gente sabe que naqueles procedimentos combinados, que a mulher quer mudar totalmente de figuração, né, o risco ele acaba aumentando 4,6 vezes, mas não tem uma recomendação específica para esse tipo de procedimento na nona conferência. Para a cirurgia bariátrica, se utiliza a mesma dose que a cirurgia geral, mas a gente sabe que alguns protocolos têm utilizado até dose dobrada de profilaxia com enoxaparina. Para a cirurgia vascular, nós temos poucos estudos, alguns trabalhos mostram incidência de até 5% de TVP, na grande maioria assintomática, na cirurgia de varizes, e nós temos em andamento um score de Caprini que está sendo testado especificamente para a flebologia. Então, nós provavelmente vamos ter dados melhores para os nossos pacientes, que deve terminar, o estudo deve ser completado em 2022. Agora, em relação ao Fondaparinux, ele aparece pouco nas indicações dos guidelines, até porque esse guideline é de 2012, mas a gente vê que nos artigos de revisão não há diferença na eficácia entre Fondaparinux nem heparina de baixo peso, com evidências de moderada a baixa qualidade, mas a gente vê que, comparativamente, a heparina de baixo peso e o pentasacarídeo, que é o Fondaparinux, tem eficácia muito semelhante. Então, para encurtar a história no paciente não ortopédico, tá, como é que vai ficar? Se o paciente não tiver câncer, a tromboprofilaxia pode ser com heparina de baixo peso, ou heparina não fracionada, ou Fondaparinux. Por quanto tempo? 7 a 10 dias. Tá? Se ele tiver câncer, a mesma indicação dos medicamentos, só que eu vou estender por 28 dias. Nós não temos trabalhos ainda para indicar os anticoagulantes diretos orais ainda para esse tipo de cirurgia. E o paciente ortopédico, qual é o problema dele? O problema dele é que o risco de tromboembolismo nesse tipo de paciente, ele acaba sendo maior do que num paciente não ortopédico. Então, os cuidados vão ser redobrados, principalmente na cirurgia de artroplastia de quadril e joelho e nas fraturas de quadril. Então, como é que fica na cirurgia ortopédica? Baseado na nona conferência. Se for fazer artroplastia de joelho ou quadril, a indicação é heparina de baixo peso, Fondaparinux, ou os novos anticoagulantes, ou os anticoagulantes diretos, por um período mínimo de 10 a 14 dias, ou compressão pneumática por 10 a 14 dias. Nos pacientes de artroplastia de quadril e joelho, usar preferencialmente a heparina de baixo peso molecular, isso pela nona conferência. Na cirurgia de fratura de quadril, ele não inclui ainda os anticoagulantes diretos, então ele recomenda por 10 a 14 dias heparina de baixo peso, Fondaparinux ou heparina não fracionada, ou até mesmo antagonista da vitamina K, e também entrou aqui a aspirina como indicação. Nesses pacientes, ele também recomenda preferencialmente a heparina de baixo peso molecular. Ele recomenda, se você for utilizar a heparina de baixo peso, que você comece acima de 12 horas pré ou pós, para reduzir o risco de sangramento. Isso foi baseado na taxa de complicação hemorrágica, quando se começou a heparina muito próximo da cirurgia, tanto antes quanto depois. Então, dê preferência, se for usar a heparina de baixo peso, mais que 12 horas antes, mais que 12 horas depois. Seguindo em relação à extensão da tromboprofilaxia, ele recomenda que, se possível, você estenda a anticoagulação por até 35 dias, em vez de apenas 10 a 14 dias. Por que isso? Porque você vê que o risco do tromboembolismo ele continua após 2 semanas. Ele continua crescendo, principalmente em relação às cirurgias de quadril. Daí a necessidade de você estender até 35 dias. E utilizar a profilaxia farmacológica mais mecânica tem recomendação 2C, apesar que a gente sabe que a associação de farmacológica e mecânica você acaba tendo um benefício em relação à redução do tromboembolismo. Se o paciente tiver um alto risco de sangramento, usar apenas a profilaxia mecânica. Em relação às drogas orais, anticoagulantes orais diretos, o que a gente vê é que a maior parte das classes dessas medicações, hoje, elas têm uma eficácia muito semelhante ou até superior em relação à heparina de baixo peso. A grande questão é que ela ganha superioridade em relação à redução, mas ela aumenta um pouco a taxa de sangramento, principalmente no sangramento de ferida operatória. Não são os sangramentos de alto risco para o paciente, mas ela pode aumentar as custas de uma melhora da eficácia em relação à redução da incidência de tromboembolismo.
Agora, o que é interessante é a gente observar que os pacientes que vão usar drogas injetáveis por até 35 dias, olha o que a gente encontra. A gente encontra que 13 a 37% dos pacientes não aderem de forma correta ao uso da droga injetável. Não é à toa que a 9ª conferência já relata que a necessidade da autoinjeção ou de um outro profissional para administrar essas medicações são os principais motivos. E ele mesmo sugere que os novos anticoagulantes orais provavelmente devem aumentar a aderência à profilaxia pós-operatória. Então, não é apenas um dado estatístico, mas a gente tem que olhar exatamente se o paciente está utilizando essa droga injetável que você prescreveu. Então, para encurtar a história, na cirurgia ortopédica, se for cirurgia de quadril, é obrigatória a tromboprofilaxia. Aqui você pode usar heparina de baixo peso, fondaparinux, ou as drogas orais diretas, com duração de 30 a 35 dias. Se for o joelho, até 15 dias. Fratura de quadril, 35 dias. Outras cirurgias ortopédicas, aí você pode usar de forma opcional, geralmente vai utilizar heparina de baixo peso, mas o uso é off-label, geralmente por 7 dias. Aqui se inclui cirurgias de pé, cirurgias de joelho em pacientes de alto risco e assim por diante. Agora, tomar cuidado que não é apenas nos nossos pacientes internados que existem o risco de trombose. Essa é uma revisão, um guideline europeu recente, mostrando a incidência de tromboembolismo em cirurgias ambulatoriais. Então, por mais que a gente não coloque esse tipo de paciente dentre os pacientes que necessitam de profilaxia, essas cirurgias que têm tempo de internação menor que 24 horas, num paciente de alto risco, você pode ter um risco de até 1,18% de tromboembolismo venoso sintomático. Ele faz uma recomendação em relação à indicação de profilaxia nesse paciente, baseado no risco que o procedimento causa. A grande questão é que o próprio autor não descreve uma tabela de classificação de risco, porque ela nunca foi testada para a cirurgia ambulatorial. Então, ter parcimônia que os nossos pacientes ambulatoriais, ele também tem risco de trombose, não apenas os pacientes internados. Então, para concluir, o tromboembolismo é uma complicação pós-operatória frequente. Lembrar que ela não está restrita apenas aos nossos pacientes internados. O score de Caprini é bastante útil na avaliação individual e preciso, sempre avaliar o risco de sangramento, além do risco de tromboembolismo. As drogas injetáveis para a cirurgia não ortopédica são a recomendação atual. E para as ortopédicas, sem dúvida nenhuma, as medicações, os anticoagulantes orais diretos, hoje têm grande aplicação exatamente pela extensão, a duração da profilaxia, que tem que ser maior que 30 dias. E os anticoagulantes orais diretos ainda não foram testados de forma apropriada ainda para a cirurgia geral, apesar da gente ver muita gente prescrevendo os DOACs nas cirurgias gerais. Obrigado pela atenção.